Olá, amigos, tudo bem? Paz, gente. Paz, galera, beleza? Tudo certo com vocês? Vamos esperar o pessoal entrar aí pra gente já dar início a mais um estudo de célula. Vamos ver se o pessoal entra aí. Olá, amigos, tudo bem? Embaixo, sim, entrou ali, você que entrou? Vamos esperar entrar mais alguém aí pra gente já iniciar o nosso estudo aí. Paz, pastor, tudo bem? Paz, meu querido. Tudo certo, maravilha. Hoje mais um estudo de célula, graças a Deus. A gente vai estar aí falando um pouco sobre o profeta Obadias, né? Nós já falamos sobre Oséias, Joel e Amós. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Obadias. Tamo junto, pastor. Maravilha. Esperar entrar mais uma galera aí, a gente já começa já o nosso estudo. Tem que entrar mais? Dá pra ver? Isso aí, galera. Vamos que vamos, porque Deus é maravilhoso e tem algo a nos ensinar hoje. O estudo tá bem interessante, tá uma palavra maravilhosa da parte de Deus. E é sempre bom aprender. Depois que eu estudei, né, sobre este profeta, sobre este povo que nós vamos falar hoje, meu Deus, eu fui pro meu quarto orar e como que pode? A Bíblia reflete mesmo aquilo que nós somos, né? Na verdade é o espelho e mostra aquilo que nós temos dentro de nós e que às vezes está oculto. Então eu fiquei um pouco temeroso, viu, queridos? Mas Deus é bom por isso e a gente sabe que a palavra de Deus tem que mexer mesmo com o nosso entendimento, com os nossos sentimentos, para que a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus, né? Paz, Débora, tudo bem, meu amor? Quem estiver entrando aí, já vai compartilhando, por favor. Já vai marcando os amigos aí, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas entrem na live e a gente possa juntos aprender a palavra de Deus. Esperar mais uns 3 minutinhos, 8 e 2. Aí a gente já vai, né? Já vai iniciando aí. Marcando aí. Marca seus amigos aí, mano. Pra gente já. Suas amigas, para também estar junto com a gente aí. Lição de número 5, queridos. O princípio da retribuição divina. Nós vamos falar hoje sobre, o profeta Obadias e sobre a sua mensagem. A relação da sua mensagem sobre a retribuição a um povo, o povo que, fazia parte da família do irmão de Jacó, Esaú. Nós vamos aprender um pouco sobre ele hoje. Que horas são aí, amor? 8 e 3. Isso aí, vamos esperar mais alguém entrar. Paz, irmã Leandro, tudo bem, irmã Misa? Tudo certo? Silvia, tudo bem? Paz, minha querida, seja bem-vinda. Entrou uma galerinha aí. Vamos começar, vamos aproveitar que tem um pessoalzinho legal aí, né? Vamos já dar início então. Antes de a gente começar, queridos, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, pedir para que Ele, venha estar à frente de mais um estudo aí, amém? Papai amado, papai querido, mais uma vez, Jesus, estamos diante de Ti, Senhor. Pai amado e querido, cada um nas suas casas, mas o Senhor, Pai amado e querido, promove a união, Pai amado e querido, porque sabemos, Pai, que o Senhor é onipresente. E, Pai amado e querido, nós estamos neste momento, Pai, separando este tempo para aprender do Senhor. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor, Pai amado e querido, possa falar aos nossos corações, que a Tua palavra, Pai, possa renovar o nosso entendimento. Pai amado e querido, que nós venhamos crescer, Pai. Pai amado e querido, e que também a Tua palavra, Pai, venha nos incomodar, Pai, a deixar, Pai amado e querido, um pouco mais, Senhor, daquilo que é nosso de lado e seguir, Pai amado e querido, com aquilo que é Teu, com aquilo que o Teu Espírito Santo acrescenta, Pai, através da Tua palavra empoderada por Ele. Jesus, faça-se presente em cada lar, Pai. Pai amado e querido, que nós, Pai amado e querido, venhamos, Pai, ser ainda mais fortalecidos pelo Senhor, Pai.
porque sabemos, Pai amado e querido, que tudo é para a Tua glória, para a Tua honra, para o louvor do Teu santo nome, Jesus. Por isso eu te peço, Pai, faça-se presente, conduza cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. Texto do profeta Obadias. Como eu falei para vocês, o princípio da retribuição divina, né? Vamos começar aí lendo os 2 versículos chaves que, né, o autor separou, e a gente já vai entrar aí e conhecer um pouco sobre esse profeta e desse homem de Deus. Amor, lê pra gente, por favor, o versículo 4 de Obadias. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Lê também, por favor, o versículo 15 agora, amor. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Queridos, esses são os 2 versículos separados, e a gente vai entender ele um pouco, né, no decorrer desse estudo. Mas antes de nós entrarmos aí e entendermos, né, essa mensagem, vamos entender quem foi o profeta Obadias, né? Na verdade, o profeta Obadias, né, o seu livro é o menor livro do Velho Testamento, né? E tem apenas 1 capítulo e 21 versículos. Então é um livro muito pequeno, né? É um livro bem rápido de ser lido, mas que traz uma mensagem uma mensagem que nos confronta e nos faz, nos incomoda a enxergar aquilo que nós somos e aquilo que muitas das vezes está acontecendo ao nosso redor e muitas das vezes não conseguimos enxergar. Então esse livro, esse pequeno livro, vai hoje despertar, né, algo da parte de Deus, vai abrir os nossos olhos, né, com relação a algumas coisas, né? Na verdade, sobre o profeta Obadias, quase nada se sabe a respeito dele, porque né, no Velho Testamento a gente vê 12 ou 13 pessoas têm o nome Obadias, então é um nome muito conhecido, e então assim, não se sabe ao certo qual desses Obadias foi que escreveu o livro. Então não dá para saber muito sobre ele e, né, não dá para saber muito sobre ele e saber quem foi, qual desses aí que escreveram. Enfim, e também, né, a única coisa que sabemos dele é que ele esteve em Jerusalém, né, na invasão dos babilônios. Então a gente sabe pouca coisa sobre ele, não dá para saber quem ele é. O significado do nome do profeta Obadias, né, é servo do Senhor ou fiel do Senhor. Enfim, então esse é o significado do seu nome. Como eu falei para vocês, né, sabe-se que ele estava em Jerusalém na invasão na invasão dos babilônios, com os babilônios que invadiram, né? E vamos lá para frente. Nós vamos entender agora, né, como eu falei para vocês, um pouco sobre a sua mensagem, sobre a mensagem que traz aquilo que Deus mandou o profeta Obadias trazer para o povo naquela época. Antes de a gente entrar um pouco sobre isso, a gente vai falar, a mensagem de Obadias é uma profecia contra os descendentes de Esaú, os edomitas, né? Os edomitas, queridos, são os descendentes de Esaú. Esaú é o irmão de Jacó, né? Para a gente entender um pouco sobre isso, eu quero só rapidinho fazer um repasse aí, né? Olhar um pouco para trás aí dos livros, aí a gente vai ver, sabe-se que depois que Abraão teve Isaac foi e se casou com Rebeca. Isaac orou 20 anos para que Rebeca viesse a gerar filhos, né? Porque era estéril, então ele orou durante 20 anos. E quando Rebeca engravidou,
ficou grávida de gêmeos, Esaú e Jacó, né? E Jacó e Esaú, desde o ventre, brigavam entre eles, e isso incomodou Rebeca. E Rebeca foi falar com Deus, e Deus, né, disse para ela que o mais moço governaria, o mais novo governaria sobre o mais velho serviria, né, o mais novo. E nasceram um ao outro, né, e Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú, então por isso que o nome dele ficou sendo Jacó. Enfim, o tempo passou, eles cresceram e, né, houve ali uma falta de sabedoria, né, na criação da parte dos pais, na criação dos dois filhos. Então Esaú era o querido de Isaac e Jacó era o querido de Rebeca. Enfim, chegou um tempo na velhice de Isaac, que Isaac né, estava já de cama, estava já cego, a velhice já tinha pego ele. Enfim, aí ele chama Esaú, pede para Esaú preparar um banquete, né, manda ele caçar e diz para ele que assim que ele chegar, depois que Isaac comesse, ia dar a bênção a Esaú. E Rebeca, como todos sabem na história, Rebeca vai e ouve ele dizendo isso. E, né, faz toda aquela trama, tal, manda Jacó aí pegar uma ovelha ali e tal, Rebeca já prepara tudo. E Jacó se passa pelo seu irmão, né, por Isaac, e acaba recebendo a bênção do pai, né, no lugar do primogênito, do mais velho. E desde aí começa a surgir umas intrigas, uma briga entre irmãos, né? Porque daí, né, Esaú fica sabendo e faz uma promessa, que assim que o pai dele viesse a morrer, ele caçaria o irmão e mataria. Então já fica uma rincha. E Rebeca sabe disso, chega em Jacó e fala, olha, foge, né, porque seu irmão está tramando te matar assim que seu pai morrer. Enfim, daí vai um para um canto e o outro para o outro. E então desde aí, né, aí são duas nações, né? Aí são duas nações, uma nação cresce de um lado e uma nação cresce do outro. E o interessante, queridos, é que conforme o tempo vai passando, essa rixa não acaba. Essa briga, ela não é apaziguada, mesmo depois que Esaú se encontra com Jacó e os dois se entendem ali. Essa briga não vai acabar, né? Essa briga continua, essa rincha entre um e o outro acaba continuando. E isso vai de geração em geração, durante décadas, isso vai acontecendo. Então, né, aqui nós vamos ver que por causa dessa rincha e de vários outros motivos que a descendência de Esaú, né, acaba fazendo as coisas que desagradam a Deus, a gente vai ver que nesse ponto onde o profeta Obadias está sendo levantado por Deus para profetizar, é a gota d'água para Deus, né? Então a gente vai entender aqui, vamos entrar agora sobre o que é a sua mensagem. Nós vamos ver, né, que a profecia dada através do profeta Obadias, né, é sobre a soberba do coração dos edomitas. A gente vê no versículo 3 que Deus fala, né, deixa eu ler aqui para vocês verem. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada. Dizes no teu coração, quem me deitarás por terra? Aqui Deus está falando de algo que está no coração dos edomitas, né? Aqui a gente vê Deus trazendo em xeque aqui a arrogância deles, a ignorância, o orgulho, né? Aquilo que Deus estava vendo e que talvez eles não estavam vendo, Deus estava olhando para eles. Vale lembrar também, queridos, que quando Deuteronômio, se eu não me engano, vai dizer que quando Moisés ali estava no deserto e ele precisava passar pela terra ali de Edom, ele pede para que o rei deixasse ele passar, pede passagem para o rei e o rei não dá passagem. Vale lembrar disso também. Ou seja, simplesmente porque era o povo de Israel. E os outros povos eles acabavam deixando passar.
Então o povo de Israel teve que dar uma bruta volta para chegar no seu destino, que era a terra prometida. Então assim, o povo ele sempre fazia algo para ver o sofrimento do povo de Israel. Isso era uma rincha, né? Lá que começou, como eu falei para vocês lá atrás. Então Deus olha isso no coração do povo da descendência de Esaú, e isso desagrada a Deus, né? Isso vai acontecer com que, né, ele vai dizer: quem poderá nos atingir, né? Estamos num alto monte, estamos bem colocados, né? Nada pode acontecer com a gente. Deus vai olhar e falar assim: olha, vocês, como foi lido aqui, né? Se vocês colocarem o ninho de vocês lá nas estrelas, de lá eu derrubarei. Mas por quê? Porque existia uma arrogância no coração do povo, né? Do povo de Edom. Então a gente vê aí uma importância né, de olhar para isso e trazer isso para o nosso dia a dia, ver como que nós temos se comportado, como está o nosso coração diante de Deus, né? Como que nós estamos se comportando, como que, né, nós temos tratado o nosso próximo, como nós temos tratado aqueles que estão à nossa volta. Enfim, né? E o outro motivo também, que esse é um dos principais motivos que Deus vai levantar o profeta Obadias profetizando contra os edomitas. Na verdade, gente, profetizando sobre a destruição dessa nação, sobre a destruição desse povo, né? Poucas vezes na Bíblia nós vemos um profeta sendo levantado dizendo que será destruída uma certa nação. Nós vimos isso lá em Sodoma e Gomorra, né? Deus eliminando aquele povo ali da face da terra. Então esse era mais um caso. Os edomitas iam ser destruídos, mas por um motivo que, né, pela arrogância e pelo fato de que quando Deus nós vimos aí nos profetas anteriores, né, nas lições anteriores, a gente vê que o povo estava se corrompendo, estava adorando outros deuses, estavam se corrompendo com sacrifícios aos outros deuses, estavam se prostituindo. Enfim, a gente vê que, né, o povo estava pronto para ser julgado por Deus. E aqui o que acontece? Quando vem o jugo de Deus sobre o povo de Israel, quando os babilônicos entram, né, ali em Jerusalém, em Judá, e destrói, né, e levam o povo cativo, os edomitas aproveitam dessa situação para ganhar também. Eles aproveitam, ao invés de eles, né, se entristecerem porque eram sangue do seu sangue, o que acontece com eles? Eles começam a se alegrar com a desgraça do povo de Israel. Eles se alegram com a desgraça do povo de Israel e ainda, né, tramam contra o povo de Israel, fazem emboscada contra o povo de Israel, né? Quando alguns iam fugindo, eles pegavam e entregavam aos seus inimigos, né? Ou seja, eles estavam fazendo algo terrível, não contra o povo, estavam aproveitando, né, da situação tentando ganhar um ponto em cima dessa trágica situação, né? Dessa situação onde Deus estava julgando o povo de Israel, onde Deus estava vindo com o seu juízo sobre o povo de Israel. Ali eles entram na cidade, roubam, levam os bens do povo de Israel e tramam contra, né, as pessoas dali, o povo de Deus, e matam, enfim, né? E isso vai levantar a ira do nosso Deus. Isso vai fazer com que Deus se ire. E automaticamente esse jugo que estava sobre o povo de Israel cai sobre os edomitas. Olha para vocês verem, querido, uma lição importantíssima aqui. E eu estava falando com Deus ontem, orando, né, em cima dessa situação, né, em cima disso, lembrando da maneira com que esse povo, esses descendentes de Esaú se comportaram. Eu estava pensando, olhando para a minha vida e olhando
para o povo que se diz povo de Deus hoje, quantas vezes a gente não viu algumas pessoas dizendo: nossa, Deus está pesando a mão naquele lá, nossa, Deus tem que pesar a mão para aprender, ó, Deus tem que julgar essa pessoa para ele aprender. E às vezes nós queremos colocar o nosso dedinho no jugo de Deus. E era algo parecido, isso é algo parecido com o que os edomitas estavam fazendo. Quando o povo de Deus estava estava sob o jugo de Deus, eles aproveitaram a situação, eles se alegravam, eles também furtavam, roubavam, aproveitando desse momento ruim. Isso irritou a Deus, e Deus vai dizer para eles, vocês não tiveram misericórdia do povo de Israel, e assim como fizeste com este povo, vai fazer também sobre você, vai cair também esse jugo sobre a sua cabeça. Então, queridos, aqui é uma lição muito importante que nós devemos aprender, E esses foram os motivos que levou a Deus levantar o profeta Obadias e profetizar. Porque, queridos, às vezes nós, nos pegamos nessa situação. E eu estava pensando, eu falei, nossa, como essa mensagem é atemporal, traz para os nossos dias de hoje, e a gente enxerga isso, de uma maneira, vamos dizer assim, universal. Hoje, infelizmente, nós sempre conversamos sobre isso, muitas igrejas hoje não querem ver outras igrejas cheias. Outras pessoas querem traz para nós, e vê uma igrejinha crescendo ali, já fica preocupado, vê o outro irmão crescendo ali, já fica preocupado, um erro que o outro irmão comete já é um motivo para pedir para Deus estender as mãos sobre ele, julga ele, Deus, olha para ele, vai aprender, quando Deus pesar a mão nele, vai aprender. E isso acontece muito nos nossos dias, isso acontece muito, dentro das nossas igrejas. E a gente tem que tomar um cuidado de uma maneira muito radical com relação a isso. Porque senão, queridos, sem saber, nós acabamos desagradando a Deus. Eu conversava com alguém aqui em casa ontem, eu estava dizendo isso. Às vezes nós queremos mostrar outra coisa para Deus. Não, Deus, longe de mim, nossa, coitado de fulano. Mas o nosso coração, às vezes, está se alegrando com a maneira que Deus está tratando com outra pessoa. Às vezes Deus coloca uma pessoa na prova e nós nos sentimos melhores do que ela, porque nós estamos no momento da bênção. E isso, queridos, pode trazer a desgraça também para a nossa vida. Nós talvez vemos o jugo de Deus venha cair sobre nós de uma maneira um pouco mais pesada, simplesmente por nós estarmos se posicionando nesse sentido. Então precisamos tomar um cuidado com relação a isso, Aí fica uma pergunta: em que aspecto o Obadias fala conosco? Não devemos aproveitar da desgraça dos outros, da desgraça alheia, melhor dizendo. Então, queridos, fica essa mensagem com relação ao profeta, essa mensagem que o profeta Obadias traz, porque o que levou o povo, os edomitas a se acharem melhor que o povo de Israel é porque eles estavam em um lugar alto, em um lugar diferenciado. Eles habitavam numa região aonde era cheio de rochas, era uma região rochosa, montanhas rochosas, Em lugares ali tinha em torno mais ou menos de 1.200 a 1.700 metros de altitude. Então eles estavam num lugar, estrategicamente falando, muito bom. Eles enxergavam de longe os seus inimigos vindo, dava tempo para eles se preparar para atacar, como também voltavam tranquilamente para o seu lugar. Ou seja, no ponto de vista dele, eles estavam bem. E quando eles viram o povo de Deus sendo atacado, eles se alegraram, ou seja, se alegraram com a desgraça alheia. E mais profundo ainda, eles se alegravam com a desgraça do povo, com o juízo que estava sobre o povo de Deus, da parte de Deus. Olha para vocês, eles precisam tomar um cuidado. Às vezes um irmão, um querido nosso, às vezes está passando uma situação difícil, está passando por uma prova, não é porque às vezes
ele é odiado por Deus, não é porque ele é menosprezado, mas simplesmente porque ele é filho de Deus, porque Deus o ama e está tratando com ele para que ele cresça, para que ele aprenda a dar valor naquilo que Deus está dando para ele e está ensinando a ele. Então, queridos, nós precisamos tomar um cuidado extremamente delicado com relação a isso, né? Porque é como eu digo para vocês, né? E a palavra de Deus vai deixar claro isso, que ele corrige a quem ele ama. E o povo de Deus estava tomando um corretivo de Deus. A gente vê que né, ali é o início do exílio, né, do povo de Deus. Quando os babilônicos entram ali e levam todos cativos, né, destrói as cidades ali. E isso era um motivo para que o povo, os edomitas, se alegrassem, aproveitassem. Vamos aproveitar, porque eles estão sendo destruídos, vamos lá roubar eles, vamos terminar de matar eles. E isso ofendeu a Deus, e isso irou a Deus. Então devemos tomar cuidado e não se alegrar com a desgraça alheia. Outro ponto que nós devemos tomar cuidado, não devemos nos regozijar de nossos desafetos quando estivermos sendo julgados por Deus por causa dos pecados. Ou seja, melhor dizendo, não devemos julgar, né, as pessoas que estão sendo julgados por Deus. Não devemos se alegrar, regozijar, né, não devemos se sentir melhores que ele. Essa é a mensagem que Obadias traz, né, e fica claro. É um livro pequenininho, como eu falei para vocês, 21 versículos, mas se ler com, né, a gente vai ver ali do versículo 1 ao 9, a gente vê a promessa que Deus está fazendo de destruir o povo. Do 9 ao 15, se eu não me engano, é onde Deus começa a castigar, melhor dizendo, a retribuir com a mesma moeda aquilo que o povo os edomitas estavam sendo, né? Então, querido, Deus, ele é um Deus justo, né? A própria palavra de Deus fala que não devemos medir as pessoas, porque da mesma maneira que medimos, nós medirão as nossas vidas. Da mesma maneira que nós julgar alguém, que nós queremos apontar o erro de alguém, vão apontar os nossos erros também. Precisamos tomar um cuidado extremamente delicado com relação a isso. Porque, queridos, quando eu olhei para isso, eu falava com Deus, eu falava, Senhor, quantas vezes eu me peguei nessa situação, estava sendo como esse povo, parece que, nossa, refletiu tudo na minha vida. E como é importante a gente ver a maneira que Deus trata alguma coisa para abrir os nossos olhos, para nós ver o quanto o que é um pequeno erro para nós, que é uma pequena coisa para nós, o quanto tem um valor para Deus, né? Talvez você, né, ficar contente ali na hora pelo erro de alguém, se alegrar porque a pessoa está sendo, né, julgada por Deus, talvez isso te faça bem naquele momento. E talvez para você, Deus conhece o meu coração, eu sou ser humano, mas Deus está vendo, queridos, com um outro olhar, né? O que para os edomitas era uma coisa normal, Deus estava completamente irado e disse, olha, eu vou fazer com que vocês sejam destruídos, né? E ele vai falar assim, olha, o meu povo, né, a gente vê ali na restauração, quando Deus promete a restauração, né, do capítulo 15, ali do versículo 15 ao versículo 21, a promessa de restauração. E Deus deixa claro, fala assim, olha, quando eu restaurar Judá, eles vão ser como o fogo, como a chama, e vocês serão como a palha. Vão consumir vocês. E vocês vão ser completamente destruídos. Ou seja, a mão de Deus pesou muito mais, de uma maneira muito mais forte em cima dos edomitas do que do próprio povo de Deus. Talvez se eles não tivessem tomado essa atitude, eles seriam julgados, mas não com tanta intensidade. Mas olha para vocês ver a maneira com que Deus enxerga isso. Precisamos tomar um cuidado muito importante com relação a isso, queridos. Não devemos nos regozijar com os desafetos. Terceiro ponto, não devemos também atacar ou maltratar aqueles que estão sendo julgados por Deus. Ou seja, não fala mal, a pessoa está ali, está na prova, não fala, não aponta, não julga, não fale nada, deixe na mão de Deus. Se for preciso,
Ore para que Deus, né, fortaleça, para que Deus abra os olhos, renove o entendimento, restaure os sentimentos, as expectativas, reforce a fé, né, nas escrituras sagradas, porque é assim que Deus quer que nós procedemos, né, dessa maneira que nós devemos proceder diante de Deus. E é claro, devemos lembrar que, né, a palavra de Deus deixa claro que nós somos irmãos em Cristo Jesus, né? Somos todos filhos. Se somos irmãos, não devemos querer o mal do nosso próximo. Não devemos, porque fomos feitos filho de Deus através de Jesus Cristo. Se eu quero o mal do meu irmão, com certeza Deus irá me julgar e irá me ensinar que eu estou sendo errado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, querido. O meu pastor falou uma vez e eu nunca mais esqueci. Você pode estar na mão do seu inimigo. Você pode lutar contra o seu inimigo, pelejar contra aquelas pessoas que te fazem mal. Mas duro é cair na mão dos Deus vivos para ser julgado, viu? Ele é um Deus de misericórdia, mas ele é um Deus justo. Se ele pegar para tratar com a gente, é a maneira que ele sabe, muitas das vezes é dolorido. Cabe também a gente lembrar que ele é o que faz a ferida e ele é o que sara. Então, queridos, basta lembrar como que ele fez com Jó. Jó sofreu tudo aquilo por permissão, né? Mas Deus o restaurou. Então a gente precisa olhar e ver como que Deus trata com a gente, como da maneira que Deus pode nos julgar. Devemos tomar um cuidado muito intenso com relação a isso. E agora a gente vai falar um pouco sobre a retribuição. O Deus da retribuição. Deus tinha motivos para abater Edom. Ele nunca age sem trazer uma razão coerente. Olha para vocês verem que interessante, vou repetir. Deus tinha motivos para abater Edom, né? A gente já falou sobre esses motivos. E ele nunca vai agir se não tiver uma razão coerente, queridos. Então, queridos, é aquilo que talvez você acha que está certo diante de Deus. Às vezes você tem algo para você falar assim, é simples, Deus sabe. Tome cuidado, querido. Seja sempre sincero na presença de Deus. Seja sempre transparente na presença de Deus, né? Alguém me ensinou dizendo, né, que todas as vezes quando a gente entrar na presença de Deus, devemos falar tudo o que está dentro de nós. Se estamos com raiva do nosso irmão, se estamos tristes com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o nosso familiar, se estamos com sentimento de vingança, devemos colocar tudo diante de Deus, para que Ele nos ajude a administrar esses sentimentos, pois é Ele quem conhece o nosso coração. A palavra de Deus fala que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Imagine um Deus que sabe de todas essas coisas. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Deus sabe de todas as coisas. Então nós precisamos ser o mais sincero possível diante de Deus, queridos. Porque Ele nunca vai tratar com a gente se não tiver um motivo. Amém? Algumas razões para Edom ser o que era soberbo. Foi aquilo que eu falei para vocês. Edom era soberbo, era ganancioso devido a sua localização geográfica, né? Estava numa montanha rochosa e tinha, né, um lugar estratégico. Nunca na cabeça deles pensariam que seriam destruídos, né? Pelo fato de eles estarem bem localizados, de eles estarem estrategicamente bem colocados. Então, a gente falou sobre isso, a gente tem que basta lembrar, olhar para o que nós falamos agora, que a gente vai ver e entender os motivos que Edom estava sendo soberbo. Aqui, queridos, né, eu marquei uma parte que eu achei muito interessante, que é Mateus, né, no livro de Mateus, que fala sobre, né, vai falar sobre amar o nosso próximo, sobre amar o nosso inimigo. Mateus 5, 43, do 43 ao 46. Lê pra gente, amor, por favor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, e não aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos.
Olha para vocês verem, queridos, o que Jesus está ensinando. Ame o seu inimigo. Orem por aqueles que te aborrecem. Né? E ele vai dizer, se você não proceder dessa maneira, você está sendo igual ao ímpio que ama a quem ama ele. De que recompensa temos se nós amar a quem nos ama? Né? Não fazem assim, Jesus está dizendo, não fazem assim também os ímpios? Devemos amar o nosso próximo, amar quem nos odeia, orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos odeiam. Eu sei que é difícil, né? Mas se nós, como eu disse para vocês, se nós chegarmos diante de Deus, se nós se prostrarmos diante dele e colocar o nosso coração sincero, Senhor, eu não consigo, Pai. A pessoa fulano me fez mal, me ofendeu, eu estou com raiva, me ajude. Peça ajuda de Deus, porque com o que é nosso, nós nunca vamos conseguir amar, porque somos falhos, somos maus. A nossa natureza, queridos, às vezes é vingativa, queremos vingar, sabe, a gente se marcar, a gente vira a cara para a pessoa. E não é assim que Jesus quer que nós sejamos, né? Que é o que aconteceu lá atrás. Olha para vocês verem, queridos, mais uma vez eu vou dizer para vocês, olha para vocês verem e entenderem, uma rixa entre irmãos lá atrás, olha o que gerou. Olha a que ponto que chegou. Dois povos irmãos, um irmão do outro, uma nação irmã da outra. Olha que ponto que chegou. A ponto de um se alegrar com a desgraça do outro, de tramar contra o outro. E Deus teve que intervir de uma maneira dura, castigar de uma maneira severa, para que o povo viesse a entender que não é daquela maneira que devia proceder. E olha, queridos, que Deus avisou. Deus falou para Moisés, olha Moisés, não maltrate os edomitas, se eu não me engano é Deuteronômios também, vai dizer, não maltrate os edomitas, não rume guerra com eles, não ofenda eles, né? Seja pacífico, porque eles são, esse povo é seu irmão. Assim como Deus falou para que o povo viesse, da maneira que o povo viesse proceder com os egípcios, Deus estava falando também. E os edomitas sabiam disso, mas eles não seguiram isso. Eles preferiram escolher o seu próprio caminho, a serem soberbos, a serem vingativos, a tramarem um contra o outro, a tramarem contra o povo de Deus, melhor dizendo. E olha o que levou, olha que ponto que chegou. Uma nação foi completamente destruída porque não ouviu a orientação de Deus. Olha aqui, olha algo que nós devemos pensar. Olha algo que nós devemos meditar, queridos. Tomar um certo cuidado, né? Porque às vezes algo que nós fazemos aqui parece pequenininho, mas com o passar do tempo isso vai virando uma bola de neve e chega uma hora que fica incontrolável. Precisamos tomar esse cuidado. Entendeu? Devemos amar quem nos odeia, devemos orar por aqueles que nos perseguem, porque é assim que nós vamos ser recompensados por Deus. Procedendo dessa maneira, porque se existe um meio de nós mostrarmos que nós somos filhos de Deus, é procedendo dessa maneira. Senão, como que eu vou falar que eu sou filho de Deus se eu não amo o meu próximo, eu não amo se eu desejo mal para aqueles que me ofendem, se eu quero vingar daqueles que me ofendem? Devemos ser diferentes, mas não só porque Deus está falando, eu tenho que ser assim porque senão eu perco o reino dos céus. Não é assim. Devemos fazer isso de coração. Pedir para Deus transformar e tirar aquilo que é nosso e acrescentar aquilo que é dele. Para que nós venhamos fazer isso com sinceridade de coração. Com um sentimento sincero e puro e verdadeiro diante de Deus. Porque não adianta nada fazer isso simplesmente com medo de ser castigado por Deus. Não, tem que ser sincero. Porque é assim que Deus quer. E lembre-se que Deus conhece o nosso coração, né? E a gente vê aqui, né? Como eu falei para vocês, só para a gente encerrar aqui agora, eu marquei aqui a divisão do livro, né? A gente vê do 1 ao 9 Deus prometendo julgar, julgar o povo de Edom por aquilo que ele fez, e a gente teve do 10 ao 14, a gente vê as razões pela qual o povo estava sendo julgado, por a qual Deus prometeu destruir, e do 15 ao 21, nós vamos ver a restauração do povo de Israel. E eu quero concluir com a restauração, para a gente entender um pouco
sobre a maneira que Deus iria restaurar o seu povo. Eu vou ler rapidinho, ó. Porque o dia do Senhor está prestes vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no teu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, até Sarepta. E os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Olha que maravilhas, querido. Eu vou falar mais uma vez isso, para a gente já encerrar aqui. Lembre-se, Deus estava julgando o povo dele, mas era porque era o povo dele. E Deus estava, ao mesmo tempo que Deus estava castigando o povo pelos seus atos errados, pelos seus pecados, pela forma que eles estavam sendo, Deus estava prometendo que lá na frente eles seriam restaurados. Estavam prometendo devolver tudo aquilo que era deles. Ou seja, era só por um tempo. Queridos, a prova nós nunca ficamos completamente, a vida toda, né, passando por um momento mau, por uma dificuldade. Né? Às vezes Deus nos coloca em algumas provas, algumas situações difíceis, para nós sermos provados e aprovados. Né? E era o que estava fazendo, era o que estava acontecendo com o povo. O povo precisava aprender que Deus era o único Deus verdadeiro, que eles deviam somente adorar a Deus. Então levou eles cativos, né? E depois estava prometendo restaurar tudo aquilo que ele tinha dado. Mas é aquilo que eu disse para vocês, devemos, queridos, estar atentos, de olhos abertos, para enxergarmos a maneira que Deus está trabalhando, a maneira que Deus trabalha. Porque nunca é da nossa maneira. Às vezes nós achamos que vai ser de um jeito, mas Deus está fazendo de outro jeito. Não devemos cair, né, como no mesmo laço que os edomitas caíram. Né? Não devemos julgar o nosso próximo. Não devemos maltratar, menosprezar, diminuir aqueles que às vezes estão sendo provados. Porque quando Deus vier a recompensar, Ele vai te recompensar também. É assim que Deus faz, querido. E quando eu meditava nisso, eu me peguei nessa mesma situação, vivendo a mesma situação muitas das vezes que os edomitas estavam vivendo. E Deus tratou comigo, a ponto de eu entrar no meu quarto, colocar meu rosto no chão e pedir misericórdia para que Deus me perdoasse. Porque às vezes que não vemos, mas estamos agindo dessa maneira. E quando eu li isso, eu vi que se Deus se irou de uma maneira tão grande, se a ira de Deus foi tão forte contra este povo, por eles terem feito assim, não é diferente nos nossos dias. Deus não vai se agradar se procedemos como esse povo procedeu. Né? Se estamos agindo errado, se estamos fazendo algo errado, Deus irá nos ajudar. Talvez vai ser um pouquinho difícil, mas é para o nosso próprio bem. Porque lá na frente, Ele vai nos erguer, vai honrar a nossa fé, vai nos fazer enxergar que realmente era Ele que estava no controle de todas as coisas. Que, trazendo para os nossos dias atuais, é o que está acontecendo. E eu lembrei também disso, né? Toda essa loucura de pandemia, essas coisas estão acontecendo, essa crise, né, que o Brasil está enfrentando agora. Muitas das vezes, né, muita gente eu vejo algumas pessoas assim, eu tô bem pra caramba,
Não vai passar, às vezes você vê um certo ego na maneira que o povo fala. Enfim, queridos, não dá para saber. Mas tenha certeza de uma coisa, que Deus está cuidando dos seus. E temos que tranquilizar o nosso coração. Vai ter momento que vamos estar se sentindo fraco. Vai ter momento que talvez, como seres humanos, vamos desanimar, ficar injuriado. Mas faz parte. Mas devemos confiar em Deus. Descansar o nosso coração em Deus. Colocar as nossas ansiedades aos pés de Deus, tranquilizar o nosso coração. Eu sei que é difícil, mas se Jesus está falando na palavra dele que é dessa maneira que nós devemos ser, confia, querido, porque Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Ele disse que passará tudo, os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Então é assim que Deus procede para com aqueles que realmente se posicionam com sinceridade, com compromisso diante dele. E que o nosso Deus, queridos, possa falar ainda mais no seu coração. Que o Espírito Santo possa ministrar, talvez algo que eu falei aqui não ficou claro. Vá ao seu quarto, fala com Deus, abra de novo o livro de Obadias, fale com Deus. E você vai ver a maneira que Deus fala, surreal, soberanamente, maravilhosamente verdadeiro, queridos. É assim que Deus faz. Eu sou pequeno, sou falho, mas tenho aprendido. E é assim que Deus quer que a gente quer que proceda. Todo mundo precisa aprender algo, todos nós. Então busque e Deus vai ensinar. Amém, queridos? Vamos orar agora para a gente encerrar. Já sou grato por você que estava aí, né, junto com a gente. Se não ficou claro, mande perguntas, né? Tem o WhatsApp do nosso pastor, tem aí o Facebook da igreja, o Instagram. Entre em contato com a gente, eu tenho certeza que as suas dúvidas serão esclarecidas. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração então, já para agradecer a Deus? Papai amado, papai querido, eu quero agradecer ao Senhor, Jesus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de meditar na Tua palavra, de estarmos unidos para aprender, Senhor, mais uma vez da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Pai amado e querido, que a Tua palavra venha alcançar para os lugares mais profundos dos nossos corações. Venha tirar para fora, para expurgar tudo aquilo, Pai, que precisa ser tirado. Para que, Pai amado e querido, venha a ser acrescido aquilo que é Teu. Pai amado, porque aquilo que é Teu é o que faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso ser. E que nos torna melhor todos os dias. Por isso, Jesus, é que eu te peço, continue operando e trabalhando na vida de cada um. Continue abençoando, Pai amado e querido, cada um, Senhor. Que essa palavra venha alcançar mais e mais vidas, pessoas, Pai. Pai amado e querido, que nós venhamos, Pai, ser diferenciados, Pai. Que nós não venhamos cair, Pai amado e querido, na mesma, Pai amado, no mesmo laço, na mesma forma que este povo caiu. Que nós venhamos amar o nosso próximo, Pai. Que nós venhamos, Pai amado e querido, sempre, Senhor Jesus, ser sincero diante do Senhor e amar com o amor que é derramado sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus continue abençoando vocês. Valeu?